Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes, telespectadores e também os que através da internet estarão vendo e escutando, e também os que através desta conferência gravada em vídeo depois estarão escutando e vendo. Que as bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo sejam sobre todos vocês e nos fale diretamente a nossa alma e nos abra assim nossa mente, nosso entendimento e nos permita entender seu programa correspondente a este tempo final. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Quero ler em São Mateus capítulo 24, versículo 30 em diante, as palavras proféticas de Jesus com relação à vinda do Filho do Homem. Diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei agora essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Porém, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para esta ocasião é o mistério do sétimo selo, a segunda vinda de Cristo e o destino da América do Norte no último dia. Vamos encurtar um pouquinho o mistério da segunda vinda de Cristo e o destino da América do Norte no último dia. Podem sentar, queiram ter a bondade. Estamos tomando para este tema os dois temas que colocaram, um no jornal e o outro em um folheto solto, e fizemos desses dois temas um tema composto, o mistério da segunda vinda de Cristo e o destino da América do Norte no último dia. Essas duas coisas são muito importantes para a raça humana. Porque do destino da América do Norte dependem muitas nações. E da segunda vinda de Cristo dependem todos os seres humanos. Ou seja, o destino da raça humana completa depende da segunda vinda de Cristo. Agora, este mistério da segunda vinda de Cristo, para poder ser compreendido, primeiramente necessitamos compreender o que foi a primeira vinda de Cristo. E para poder compreender
esse mistério, temos que ir às profecias relacionadas com a primeira vinda de Cristo. A primeira profecia encontrada da vinda de Cristo a temos em Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde nos diz: Deus, quando trouxe o juízo sobre a raça humana, lá no jardim do Éden, a qual tinha caído, e também trouxe o juízo sobre a serpente que enganou Eva. Ali a raça humana caiu da vida eterna. E agora, vejamos, no capítulo 3, versículo 14 em diante, vamos ver quando Deus amaldiçoou a serpente, diz: Disse, pois, o Senhor Deus à serpente: Porque fizeste isto, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A serpente, antes de ser amaldiçoada por Deus, nessa ocasião, caminhava como os seres humanos, caminhava ereta, falava, raciocinava, era o animal mais inteligente de todos os animais. E esse foi o instrumento que o diabo utilizou para enganar Eva e, consequentemente, enganar a raça humana e fazer cair a raça humana da vida eterna. Mas recebeu a maldição de se converter em um réptil. Mas a raça humana, vejam vocês, recebeu a maldição da morte. E mesmo que encontramos que a raça humana continuou vivendo, vejam vocês, Adão, mesmo que pôde viver uns 930 anos, ao final morreu. Se a raça humana não tivesse pecado naquele tempo, Adão ainda estaria vivendo nessa terra, no corpo que Deus lhe deu, e Eva também. Mas a morte entrou na raça humana por meio de Adão e Eva, e, consequentemente, todo ser humano que nasce neste planeta Terra vem por meio da união de um homem e de uma mulher e, consequentemente, vem já destituído da glória de Deus. Já vem para morrer. O mais seguro que o ser humano tem quando nasce, o que é? A morte. Alguns morrem no mesmo dia que nascem. Outros nem sequer nascem. E depois, os que continuam vivendo, a longo prazo morrem. Quem mais durou foi Matusalém e morreu aos 969 anos de idade. Agora, o importante do ser humano e para o ser humano não é quantos anos vai viver neste corpo terreno. Cristo disse: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Também ele disse: do que vale ao homem se granjear, ou seja, se ganhar todo mundo e perder sua alma? Do que serve a uma pessoa viver neste planeta Terra e obter todos os grandes benefícios que um ser humano pode obter neste planeta Terra e se converter em um homem multimilionário e depois morrer sem salvação? Do que vale se perder sua alma? Porque o mais importante do ser humano é sua alma, a qual está dentro desse corpo físico que tem e dentro do espírito que tem. Porque o ser humano é corpo, espírito e alma. O corpo e o espírito são dois corpos, um é dessa dimensão e o outro é de outra dimensão invisível.
E o que na realidade a pessoa é alma, alma vivente em um corpo físico com um espírito ou corpo de outra dimensão. Portanto, o mais importante para o ser humano é a vida eterna para a sua alma, para que possa viver eternamente. Cristo também disse: eu ensinarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que pode destruir no inferno o corpo e o espírito e a alma. Ou seja que, se uma pessoa não aproveitar seus dias que Deus lhe deu para viver nesta terra e não os aproveita para buscar a Deus, crendo em Jesus Cristo como seu Salvador e lavando os seus pecados no sangue de Cristo e recebendo o seu Espírito Santo para que se produza nele o novo nascimento e obtenha assim, por meio do novo nascimento através do Espírito de Cristo, um novo corpo da sexta dimensão, que é um novo Espírito. É o Espírito dado por Deus. E depois, no último dia, obtenha um corpo físico glorificado e igual ao do Senhor Jesus Cristo. E seja assim a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Se o ser humano não se ocupar do mais importante, da sua vida eterna, da sua salvação, veio a esta terra para viver uma vida sem sentido. Não teve sentido para ele vir a essa terra e somente se dedicou a trabalhar para comer e vestir e lutar para obter uma melhor educação, mas se despreocupou do mais importante, que é a vida eterna. E se não aproveitou seu tempo buscando o reino de Deus e sua justiça, depois já não tem oportunidade, porque nossa vida aqui na Terra, neste corpo mortal, é uma experiência única, a qual não se repetirá. A pessoa necessita compreender o propósito da sua existência aqui na Terra. De outra forma, sua vida não tem significado para ele. É uma vida sem significado, mas deve compreender que no programa divino tudo tem um significado e que você está aqui por ordem do céu. Você não escolheu viver neste planeta Terra e menos escolheu viver neste tempo final. Foi Deus quem escolheu o tempo onde você viveria e até o território onde você viveria. Os que vivem no Ocidente, ou seja, no Oeste do planeta Terra, que é o continente americano, vivem aí porque Deus ordenou que vivessem nesse território. E agora, podemos ver que em Deus não há coincidências, mas que Ele atua e causa que as coisas aconteçam. São causalidades, não coincidências. Ele processa, dirige nossas vidas e também Ele atua nas nações para que assim tudo funcione conforme o seu programa. Agora, ao compreender que estamos na Terra por causa de um propósito divino, necessitamos ocupar nossa posição nesse programa divino. Isso é muito importante para todo ser humano. E agora, vejam vocês como, através da história bíblica, podemos ver como aconteceram as coisas
E depois podemos ver que estavam profetizadas assim, que aconteceriam dessa forma. Até a primeira vinda de Cristo, vejam vocês, foi profetizada desde Gênesis, essa semente da mulher que nasceria, que feriria na cabeça a serpente. Encontramos que é o Messias, que é Cristo, o qual foi ferido no calcanhar, lá na cruz do Calvário, quando o crucificaram e colocaram os cravos em seus pés e em suas mãos. Depois encontramos que Deus deu mais luz sobre a vinda do Messias por meio dos diferentes profetas e por meio também da vida de diferentes profetas, nos quais se refletiu a primeira vinda do Messias e também a segunda vinda do Messias. Vejam vocês, se refletiu em Adão, se refletiu em Abel. Abel morrendo representa a morte de Cristo. Depois em 7 se refletiu porque Deus o restaurou, lhe restaurou uma semente, lhe deu nova semente ou lhe restaurou a semente a Adão e Eva. E foi 7. Isto fala de Cristo ressuscitado. E depois encontramos também em José, o filho de Jacó. Aí temos o reflexo, o tipo e figura mais perfeito que tenha sido refletido em um homem sobre a primeira e segunda vinda de Cristo. Vejam vocês, José foi odiado pelos seus irmãos, os filhos de Jacó, como Cristo foi odiado pelos seus irmãos porque era profeta José e porque Jesus era profeta, e foi vendido por certa quantidade de peças de prata, foi vendido José e foi vendido Jesus. Também encontramos que quando foi lançado na prisão, no cárcere, está tipificando a morte de Cristo. Depois saiu do cárcere, da prisão, para se sentar como segundo no reino ou império do faraó. E Cristo subiu, ressuscitado, se levantou dentre os mortos e subiu ao céu e se sentou à destra de Deus. Depois, Cristo e José também estão. José representando Cristo quando está alimentando os egípcios e também depois alimenta o povo hebreu naquele tempo de fome. E depois se revela aos seus irmãos, os hebreus, se revela lá no Egito, ou seja, no meio dos gentios. Foi achado José lá no meio dos gentios, vestido como um gentil, falando um idioma gentil também, mas era José, o irmão dos filhos de Jacó. E depois se refletiu quando viu Benjamim, e Benjamim representa os 144 mil hebreus que aparecem em Apocalipse capítulo 7, que serão chamados e juntados e selados com o selo do Deus vivo, pelo anjo que vem, com o selo do Deus vivo, ou seja, pelo anjo mensageiro, pelo profeta mensageiro que vem com o Espírito Santo no último dia, porque o selo do Deus vivo é o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção, disse São Paulo em sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 30. E agora encontramos também em Apocalipse capítulo 14, 144 mil hebreus já selados em suas testas e tem o nome do seu pai escrito em suas testas e também o nome do Cordeiro escrito em suas testas, pois tem a revelação divina do nome eterno de Deus
e nome novo do Cordeiro. E agora, vejam vocês como tudo isso foi refletido em José, se revelando, se dando a conhecer a seus irmãos lá no Egito, coisa que está por se cumprir no programa de Deus quando Cristo se revelar ao povo hebreu, a esses 144 mil hebreus. Depois encontramos que em outros profetas e reis, como o rei Davi e o rei Salomão, se refletiu também a primeira vinda de Cristo, ou seja, se refletiu no rei Davi. Depois foi rejeitado pelo seu povo e fugiu aos gentios. Isso foi o que aconteceu com Cristo, o rei de Israel, e se voltou para os gentios, de onde esteve chamando o povo para seu nome dentre os gentios. Esse povo chamado para seu nome é a Igreja de Jesus Cristo, os quais têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Ou seja, que Cristo, mesmo que foi rejeitado pelo povo hebreu, se tornou aos gentios e continuou atuando em Espírito Santo, e ele, estando lá no trono de intercessão no céu, sentado à destra de Deus, ali como sumo sacerdote com seu próprio sacrifício, esteve fazendo intercessão como fazia o sumo sacerdote no templo de Deus, no dia da expiação. O dia 10 do 7º mês, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo com o sangue da expiação do bode e o oferecia ali no lugar santíssimo sobre o propiciatório para a reconciliação do povo hebreu com Deus. E Cristo, quando ressuscitou e subiu ao céu, levou seu próprio sangue e o colocou no assento de misericórdia no céu, lá no templo que está no céu, no lugar santíssimo, como fazia o sumo sacerdote no templo que estava na terra, no meio do povo hebreu. E para que Cristo subiu ao céu como sumo sacerdote, levando seu próprio sangue e o colocando no lugar santíssimo do templo que está no céu, para fazer intercessão por todos que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, para fazer intercessão por todos os filhos e filhas de Deus que pertencem ao Israel celestial, porque assim como há um Israel terreno, que é o povo hebreu, e está o Israel celestial, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora vejam como, para o Israel celestial, temos um sumo sacerdote que é Jesus Cristo, o qual esteve fazendo intercessão desde o céu por todos estes anos que transcorreram 2000 anos aproximadamente, e ainda está no céu fazendo intercessão pelos últimos escolhidos de Deus que estão sendo chamados e juntados neste tempo final. E quando terminar seu trabalho, sairá do trono de intercessão e reclamará tudo que ele redimiu com seu sangue precioso e ficará fisicamente também reconciliado com Deus. Cada pessoa que recebeu Cristo como seu Salvador e lavou seus pecados no sangue de Cristo e recebeu seu Espírito Santo. Se a pessoa morreu fisicamente, será ressuscitado em um corpo eterno. Isto é para o último dia. Pois Cristo foi quem disse que no último dia ele os ressuscitará, os que estiverem mortos fisicamente. Diz São João capítulo 6, versículos 39 ao 40. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Para quando diz Cristo para o último dia? Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia.
Para o último dia, ele prometeu que realizará a ressurreição de todos os crentes que fisicamente morreram. E para nós, os que vivemos e permaneçamos vivos, até que sejam ressuscitados os mortos em Cristo e os vejamos ressuscitados, a promessa é que seremos transformados, seremos mudados em nossos átomos e então teremos um novo corpo, um corpo eterno, igual ao do Senhor Jesus Cristo. E assim seremos todos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora isso está prometido para que dia? Para o último dia. Qual é o último dia? A Escritura nos fala do último dia e também nos fala dos últimos dias. E vejamos, nos diz o apóstolo São Paulo, em sua carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao 2, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez também o universo. Diz que nos falou por meio de quem? Do seu Filho. Quando nos falou por meio do seu Filho, diz, falou-nos por meio do seu Filho nos últimos dias. E já transcorreram 2000 anos aproximadamente. E se equivocaria São Paulo ao dizer que aqueles eram os últimos dias? Não se equivocou. São Pedro também deu testemunho do que são os últimos tempos ou últimos dias e disse da seguinte maneira, em 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 ao 20, diz, na forma em que fomos resgatados por Cristo, diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como a prata, o ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, com o que fomos resgatados, com o sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro imaculado e sem contaminação, já destinado desde antes da fundação do mundo. A morte de Cristo não foi uma desgraça que ocorreu a Cristo. A morte de Cristo não foi uma coincidência ou um erro no programa divino, mas que foi o cumprimento do que estava ordenado, predestinado por Deus desde quando? Desde antes da fundação do mundo. Diz, o qual desde antes da fundação do mundo, destinado, mas manifestado nos últimos tempos por amor de vós. Por amor de todos nós. Cristo foi manifestado quando? Nos últimos tempos, ou seja, nos últimos dias. E morreu, derramando seu sangue por cada um de nós, para nos reconciliar com Deus. Isso já estava ordenado, predestinado, destinado por Deus desde antes da fundação do mundo. Isso estava destinado por Deus desde antes da fundação do mundo, que Cristo morresse por nós. E então nós, desde antes da fundação do mundo, estávamos destinados para receber Cristo como nosso Salvador. E estávamos escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Quando Deus pensou na morte de Cristo na cruz do Calvário, pois pensou naqueles pelos quais ia morrer. Porque não vai ordenar em seu programa a morte do Messias se não tem por que morrer. Não vai ordenar a morte do Messias para depois dizer, vou ver agora quem vai salvar. Ele disse que veio salvar o quê? O que tinha o quê? Se perdido.
E se tinha se perdido é porque antes não estava perdido e depois se perdeu e depois vem Cristo e nos resgata e nos retorna ao nosso Pai Celestial. Porque redimir é voltar ao lugar original. Deus, por meio do sacrifício de Cristo na primeira vinda de Cristo, nos restaura a Ele novamente. E agora, vejam vocês como o programa divino da primeira vinda de Cristo já estava ordenado por Deus desde antes da fundação do mundo. Vejam, em Gênesis também encontramos que Deus já falou sobre a vinda do Messias. E também em Isaías capítulo 7, versículo 14, deu mais luz sobre a vinda do Messias por meio de uma mulher e agora diz que será uma virgem. Diz, portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Agora, Deus abriu um pouco mais o mistério da primeira vinda de Cristo no tempo do profeta Isaías e mostra ao profeta Isaías que essa mulher pela qual virá o Messias será uma virgem. E agora também estabelece que será uma virgem do povo hebreu, porque esta profecia é para o povo hebreu. E depois, por meio do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2, dá testemunho, Deus, onde vai nascer o Messias. Em São Mateus, vamos ver o que nos diz. Capítulo 2, versículo 1 em diante diz: Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia no tempo do rei Herodes, vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isto, alarmou-se e com ele toda Jerusalém. E convocando todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Eles lhe responderam: em Belém da Judeia, pois foi o que o profeta escreveu. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és o menor entre os governantes de Judá, pois de ti sairá um guia que apacentará o meu povo Israel. Por isso, Cristo teve que nascer em Belém da Judeia. Mesmo que José e Maria, onde estavam vivendo? Estavam vivendo em Nazaré. Mas vejam, para que fossem a Belém da Judeia, porque nenhuma pessoa vivendo longe de Belém da Judeia, como eles viviam, ou seja, não estavam muito perto. Vejam, aqui é Nazaré, aqui em cima, neste mapa que temos aqui em cima é Nazaré, e Belém está aqui embaixo. E que homem vai sair desde Nazaré com sua esposa a pé ou em burro, que era o meio de transporte comum daquele tempo? Quem vai sair com sua esposa, tendo já 9 meses, estando já no mês para dar à luz, saindo desde aqui para chegar aqui a Belém da Judeia? Ninguém. Mas houve um censo ordenado pelo rei, para que assim, obrigatoriamente, eles fossem a Belém da Judeia. Ou seja, que tudo operaria para bem. Nesse censo, cada pessoa tinha que ir
à cidade à qual pertencia. Ou seja, à cidade à qual pertencia e à tribo à qual pertencia. E, porquanto José e Maria eram descendentes do rei Davi, e Davi era de Belém da Judeia, tinham que ir a Belém da Judeia. E estando em Belém da Judeia para o censo, se registrarem no censo, chegaram as dores de parto, o tempo de dar à luz, e deu à luz em Belém da Judeia, conforme a profecia. Vejam, todas as coisas operam para o bem. Tudo parecia um problema. José sair de Nazaré com sua esposa grávida, já nos 9 meses, sair para Belém da Judeia. Isso era um erro para qualquer pessoa. E estava buscando um grave problema, mas aqui, o que estava buscando sem perceber José e Maria era uma bênção. Era o cumprimento da profecia de que o Messias nasceria em Belém da Judeia. E quando chega o tempo para se cumprir alguma profecia, ou instrumento através do qual essa profecia tem que ser cumprida e deve ser cumprida em certo território, Deus leva esse mensageiro ou a esse instrumento seu, mesmo que esteja em outro lugar, o leva ao lugar onde tem que estar para o cumprimento dessa profecia. E agora vejam como se cumpriu a profecia do nascimento do Messias em Belém da Judeia. Agora vejam como a profecia não falha, mas que se cumpre em seu devido tempo. Agora, quem era aquele que estaria manifestado naquele corpo que nasceu em Belém da Judeia, chamado Jesus de Nazaré? Conforme a profecia de Malaquias, capítulo 3, versículo 1 em diante, nos diz: Vede, eu envio meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Esse foi João Batista, o precursor da primeira vinda de Cristo, do qual Jesus, em São Mateus capítulo 11, deu testemunho, dizendo que ele é aquele Elias que viria. Capítulo 11, versículo 14, ali está. E João mesmo deu testemunho de si mesmo, dizendo que ele é a voz de um que clama no deserto. E também Jesus disse que ele é essa voz de um que clama no deserto, falando de João Batista. E também disse que era seu mensageiro que ele enviaria adiante dele. E agora, nessa passagem de Malaquias capítulo 3, continua dizendo: De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais? Quem virá ao seu templo? Depois do precursor? Depois deste mensageiro que estará preparando o caminho? Pois virá o Messias, que é o Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E o anjo do pacto, a quem desejais. O anjo do pacto, o anjo do Senhor, que libertou o povo hebreu, que os tirou livre do Egito, que os guiou pelo deserto e os levou à terra prometida por meio da sua manifestação através do profeta Moisés, é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, chamado anjo do pacto, ou anjo do Senhor, no Antigo Testamento, o qual apareceu a Abraão, a Jacó, e também apareceu a Moisés e a outros profetas. E eles o viram em algumas ocasiões na forma de um varão de um homem. Abraão comeu com ele, e ele comeu com Abraão no dia antes da destruição de Sodoma e de Gomorra. E ali estavam também os arcanjos Gabriel e Miguel, comendo com Elohim e comendo com Abraão, e depois foram a Sodoma e Gomorra. E já no outro dia, na manhã, veio o juízo divino sobre Sodoma e Gomorra, e foram destruídos Sodoma e Gomorra. Foram destruídas. E agora, também encontramos que em outra ocasião anterior a essa, apareceu também o anjo do Senhor, o anjo do pacto,
na forma de rei como rei, e Abraão o chamou Melquisedeque. E Abraão diz a Escritura que pagou os dízimos a Melquisedeque nessa ocasião. Ou seja, apareceu nessas ocasiões a Abraão na forma de um varão de um homem, e em outras ocasiões também. E depois também a Moisés, quando Moisés quis ver Deus cara a cara, Deus disse: não me verá homem, viverá. Assim não poderá ver meu rosto, mas que verás minhas costas. E então disse o que tinha que fazer. Disse: tu estarás na penha, na rocha, parado, em pé, e eu colocarei minha mão sobre teu rosto, e eu passarei diante de ti. E estarás colocado em uma fenda da rocha quando eu passar. E quando tiver passado, então tirarei minha mão de ti, do teu rosto, e então verás minhas costas. E assim aconteceu. E assim Moisés viu as costas de Deus. O que viu? Pois viu as costas de um homem, porque estava passando ali o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó em seu corpo teofânico, que é um corpo parecido ao nosso corpo, mas de outra dimensão. Quando Deus está nesse corpo teofânico, é também conhecido como o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por ele foram feitas todas as coisas, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Diz São João capítulo 1, versículo 1 em diante. E agora, quem fez, quem criou todas as coisas? O Verbo que estava com Deus e que era Deus. E aquele Verbo se fez carne e habitou entre nós. São João capítulo 1, versículo 14. Quando o Verbo se fez carne e habitou entre os seres humanos, o conhecemos pelo nome de Jesus. O véu de carne foi chamado Jesus. Mas nesse véu de carne, quem estava? O anjo do pacto, o anjo do Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quem comeu com Abraão naquela ocasião, no dia antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Por isso é que quando, no capítulo 8 de São João, os judeus estavam criticando muito Jesus. Vejam o que aconteceu aqui no capítulo 8. Vamos ver. Capítulo 8, versículos 47 em diante, para não ler muito, diz: quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus. O motivo por que não ouvis é que não pertenceis a Deus. Essa foi uma palavra dura que Cristo falou, mas era verdade. Responderam os judeus: não temos razão em dizer que és samaritano e que estás possesso de demônio? Disse Jesus: eu não estou possesso de demônio, mas honro a meu Pai. E vós me desonrais. Eu não busco a minha própria glória, a quem a busca. E ele é o juiz. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Não disse bem São Pedro quando Cristo disse em uma ocasião, quando todos estavam indo embora, as pessoas estavam indo embora, e os discípulos dizem, Senhor, dizem um ao outro, ou em seus corações dizem, dura essa palavra, quem a poderá receber? Quem poderá resistir?
Cristo diz: vocês também querem ir? E Pedro diz: e a quem iremos? Tu tens palavra de vida eterna. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió. Disseram os judeus: agora sabemos que estás possesso de demônio. Morreu Abraão e também os profetas, e tu dizes que se alguém guardar a tua palavra, jamais provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu, e também os profetas. Quem pensas que és? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Vós não o conheceis, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Ou seja, querem dizer que está mentindo porque Abraão viveu fazia centenas ou alguns milhares de anos, e agora Jesus diz que Abraão desejou ver seu dia, viu e se alegrou. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão nascesse, eu sou. E então, o que aconteceu? Então pegaram em pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e retirou-se do templo. E passando por meio deles, se foi. Agora, quando diz, antes que Abraão nascesse, eu sou, então sim que ficaram bem furiosos. Tomaram pedras para apedrejá-lo, para matá-lo, mas ele se foi do meio deles. Agora, como pode ser possível que uma pessoa que nasceu em Belém da Judeia pudesse dizer que ele é antes que Abraão? Pois, vejam, é antes que Abraão, é antes que o pai de Abraão, é antes também que Noé, é antes que Enoque, é antes que Sete e é antes que Adão também. Porque este Jesus, que apareceu no meio do povo hebreu, o qual seu corpo físico nasceu em Belém da Judeia, quem estava dentro dele era nada menos que o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que está prometido aqui na Escritura que viria. E virá o seu templo, Senhor, o anjo do pacto, a quem buscais. E como viria? Viria em seu templo humano, chamado Jesus. Viria e ao seu templo humano, e no meio desse templo humano, no meio desse corpo, estaria manifestado, e por meio desse corpo, falaria ao povo hebreu, vem. Deus, quem falou por meio dos profetas, diz São Paulo, falou por meio do seu Filho nestes últimos dias. E agora vejam vocês, quem era nosso amado Senhor Jesus Cristo? É o anjo do Senhor, o anjo do pacto, o Criador dos céus e da terra, manifestado em um véu de carne, em um corpo humano. Por isso ele podia dizer, eu sou a ressurreição e a vida. E ele também podia dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso também podia dizer quando Felipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai e nos basta. Cristo diz, Felipe, tanto tempo faz que estou convosco e ainda não me conheceste? Não sabes que o Pai está em mim e eu estou no Pai? Ou vice-versa? Agora, onde estava o Pai? Pois estava dentro daquele véu de carne, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Aí estava o Pai Celestial com seu corpo teofânico, colocado dentro de um corpo de carne, para, por meio desse corpo de carne, realizar a redenção ali na cruz do Calvário e limpar com o seu sangue precioso toda pessoa que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro.
Esses são os primogênitos de Deus, escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, os quais não podem se perder. Para isso veio Cristo, para salvar todos os filhos e filhas de Deus. E agora, vimos quem é nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vimos o que é a vinda do Senhor. A primeira vinda de Cristo é a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, onde estava Deus manifestado nesse corpo teofânico da sexta dimensão. Agora vem com o seu corpo teofânico da sexta dimensão e se veste de carne humana e habitou no meio do povo hebreu. E assim, Deus esteve à semelhança do ser humano, como parente redentor da raça humana para pagar o preço da redenção. Nenhuma outra pessoa podia pagar o preço da redenção, somente o mesmo Deus se vestindo de carne humana e, com esse corpo de carne, realizar o sacrifício pelo pecado para tirar o pecado do ser humano. Vejam a importância da primeira vinda de Cristo e o porquê ele teve que morrer. Não foi porque as coisas saíram mal para Jesus, mas porque assim estava na profecia bíblica para ser cumprida naquele tempo. E disse que São Paulo, e lhes li que São Paulo disse que isso aconteceu quando? Nos últimos dias. E São Pedro também diz que isso se cumpriu nos últimos dias. E transcorreram 2000 anos aproximadamente. Também Pedro, no dia de Pentecoste, no capítulo 2 do livro dos Atos, versículo 14 ao 20, nos fala da vinda do Espírito Santo, o qual eles receberam no dia de Pentecoste, e dando testemunho do que estava acontecendo neles no dia de Pentecoste, diz que isso estava prometido pelo profeta Joel, quando disse, e nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos profetizarão. Agora, vejamos. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Para quando Deus prometeu derramar do seu Espírito sobre toda a carne, para os últimos dias, e já 2000 anos atrás, e está derramando do seu Espírito Santo sobre 120 crentes em Jesus Cristo que estavam no aposento alto, e quando chegou o dia de Pentecoste, um dia festivo no meio do povo hebreu, foram cheios do Espírito Santo e ali se cumpriu neles o novo nascimento. Se efetuou o novo nascimento, porque para a pessoa nascer de novo tem que nascer da água e do Espírito, como disse Jesus Cristo, porque quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar no corpo místico de Cristo para fazer parte do corpo místico de Cristo, porque essa é a única forma em que uma pessoa pode entrar para ser parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. É por meio do novo nascimento. Assim como você, para fazer parte da família a qual pertence, teve que nascer dessa família. E nessa família, qualquer outra pessoa é um filho adotado. Mas, se você nasceu dessa família, você até tem o sangue e o nome dessa família. Agora podemos ver o que estaria acontecendo nos últimos dias. E ainda Deus está derramando do seu Espírito Santo e produzindo um novo nascimento
naquelas pessoas que creem em Cristo como seu Salvador e lavam seus pecados no sangue de Cristo e recebem o Espírito de Cristo. E se produz assim um novo nascimento na pessoa. E entra assim no reino de Deus. Não há outra forma para entrar no reino de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, o que são então os últimos dias? Porque se já levamos 2000 anos aproximadamente, desde os dias de Jesus até aqui, e aqueles eram os últimos dias e ainda são os últimos dias, o que são então os últimos dias? Os últimos dias, vejam vocês, dos quais Cristo também falou, dizendo sobre os crentes nele, e eu os ressuscitarei no último dia, assim que o último dia também é um dos últimos dias. E o que são então os últimos dias? Os últimos dias diante de Deus, para os seres humanos, são os últimos milênios. São Paulo nos diz em 2 de Pedro capítulo 3, São Paulo nos diz em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, da seguinte maneira: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, é algo que não se pode ignorar, que para com o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Os últimos dias diante de Deus para os seres humanos são os últimos milênios. Assim como os últimos dias da semana são quinta-feira, que é o 5º dia da semana, sexta-feira, que é o 6º dia da semana, e sábado, que é o 7º dia da semana. O sábado é o último dia, ou o último dia da semana. E dos 3 últimos dias da semana, a quinta-feira é o primeiro dos últimos dias da semana. A sexta-feira é o segundo dia dos 3 últimos dias e o sábado é o terceiro dos últimos dias. O sábado é o 7º dia da semana, mas dos últimos dias é o terceiro, o último dia. E agora, quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade, começou o 5º milênio e, consequentemente, começaram os últimos dias. E quando Cristo estava pregando, já fazia uns 25 a 26 anos aproximadamente que tinham começado os últimos dias. E quando Cristo teve o seu ministério de 3 anos e meio, e depois morreu na cruz do Calvário, tudo isso aconteceu quando? Nos últimos dias. No primeiro dos últimos dias. No primeiro século dos últimos dias. E no primeiro terço do primeiro século dos últimos dias. E desde o primeiro dia dos últimos dias até este tempo transcorreram uns 2000 anos aproximadamente, mas diante de Deus, quanto tempo transcorreu diante de Deus? Somente 2 dias. Porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos para nós. E 2000 anos dos nossos para Deus, quantos dias são? Somente 2 dias. E agora, o último dia é o 7º milênio. Se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no 7º milênio. Se não acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, pois somente falta o que resta deste ano 1998, falta o ano 1999 e o ano 2000 para entrar no 7º milênio, para chegar ao século 21, que é o primeiro século do 7º milênio. É para o 7º milênio que a segunda vinda de Cristo está programada
na profecia. E a ressurreição dos mortos em Cristo também, e a transformação de nós, os que vivemos. E eu ressuscitarei no último dia. Antes ocorre a ressurreição dos mortos em Cristo e depois a transformação de nós, os que vivemos. E É na vinda do Senhor que os mortos em Cristo escutarão a trombeta final ou grande voz de trombeta ou trombeta de Deus, que é a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino sendo pregada e revelando o mistério da segunda vinda de Cristo. A primeira vinda de Cristo foi a vinda do anjo do pacto em carne humana. A segunda vinda de Cristo será a vinda desse mesmo anjo do pacto que foi chamado no Antigo Testamento o anjo do Senhor. É a vinda desse anjo vindo no último dia. Vindo primeiramente à igreja do Senhor Jesus Cristo e depois ao povo hebreu. Este é o maior mistério de todos os mistérios da Bíblia, pois o mistério da primeira vinda de Cristo já não é um mistério, porque já foi cumprido e foi revelado à raça humana. E agora, o maior mistério de todos os mistérios do céu e da terra é o mistério da segunda vinda de Cristo. Por isso, no livro dos selos, o sétimo selo, que é aberto em Apocalipse capítulo 8, vejam vocês, causou silêncio no céu como por meia hora, diz aqui. Diz, quando abriu o sétimo selo, quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. E por que causou esse silêncio no céu, a abertura desse sétimo selo? Porque este é o mistério da segunda vinda de Cristo. Foi aberto no céu, e no céu todos guardaram silêncio, para que assim o programa da segunda vinda de Cristo não fosse interrompido, para que assim o inimigo de Deus, o diabo, não soubesse, não conhecesse o mistério da segunda vinda de Cristo, para que assim não pudesse interromper o cumprimento da segunda vinda de Cristo, mas que a segunda vinda de Cristo se cumprisse em simplicidade, como tinha se cumprido a primeira vinda de Cristo, e todo o programa divino correspondente à segunda vinda de Cristo tivesse feliz cumprimento, e os mortos em Cristo possam ressuscitar em corpos eternos, e nós, os que vivemos, possamos ser transformados. O mistério da segunda vinda de Cristo é revelado à Igreja de Jesus Cristo por meio da manifestação dos 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10, que é a voz de Cristo, o anjo forte que desce do céu. Ou seja, que ele mesmo em sua vinda, a vinda deste anjo forte que desce do céu, que é a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, de Jesus Cristo descendo do céu em Espírito Santo, Jesus Cristo descendo do céu em seu corpo teofânico. E agora, vejam vocês, Apocalipse capítulo 1, versículo 10, capítulo 10, versículo 1 em diante, diz: Vi outro anjo forte descendo do céu vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris. O seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge o leão. Tendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Estes 7 trovões,
emitindo suas vozes, é nada menos do que a voz de Cristo falando à sua igreja no último dia. Pois é o anjo forte que desce do céu, o qual clama como quando ruge um leão, e quando clamou, 7 trovões emitiram suas vozes. É Cristo clamando e falando à sua igreja no último dia e revelando o mistério da sua vinda. E, com a abertura desse mistério, a igreja do Senhor Jesus Cristo recebe o despertamento, o avivamento espiritual maior de toda a história da igreja do Senhor Jesus Cristo. E assim recebe Cristo, o anjo forte, o anjo do pacto, vindo no meio da sua igreja no último dia. Agora ele vem e com seu corpo teofânico, com o qual apareceu aos profetas do Antigo Testamento. Mas ele tem que se velar em carne humana para poder se revelar à sua igreja através de carne humana. O que Deus fez por meio dos profetas do Antigo Testamento foi se colocar dentro desses profetas e se manifestar por meio desses profetas. E depois, quando veio em Jesus manifestado no véu de carne chamado Jesus, esteve em toda a sua plenitude dentro desse véu de carne manifestando-se no cumprimento da primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus. E tudo foi tão simples que os grandes doutores em divindade, em teologia do povo hebreu, que estavam esperando a vinda do Messias, incluindo o sumo sacerdote, não puderam compreender o cumprimento da vinda do Messias. Eles estavam esperando um rei, estavam esperando um homem muito importante, porque eles sabiam que seria um homem, o cumprimento da vinda do Messias. Mas eles, em suas interpretações, nunca pensaram que seria um homem simples, que seria um jovem carpinteiro do povo hebreu. Veio em tal simplicidade que o desenhista e construtor do universo completo agora vem como um simples carpinteiro, um operário da construção. Esse era o Messias e o rei de Israel em sua primeira vinda. Quem ia imaginar que a primeira vinda do Messias seria cumprida em um jovem carpinteiro? Isso não cabia na mente de nenhuma pessoa. Mas temos que compreender que quando Deus promete algo grande, o cumpre sempre em forma simples. Porque o grande é Deus. E o simples é a parte humana através de quem Deus cumpre essa promessa tão grande. Encontramos que durante estes 2000 anos, Jesus Cristo esteve se manifestando em Espírito Santo por meio dos seus apóstolos. O encontramos manifestado no meio do povo hebreu, lá por meio dos apóstolos São Pedro e demais apóstolos. Depois o encontramos manifestado em São Paulo, na Ásia Menor. E depois o encontramos manifestado em cada anjo mensageiro das 7 etapas ou eras da Igreja Gentia, 5 dos quais foram manifestados na Europa, em diferentes nações europeias, e depois o 7º anjo mensageiro da 7ª era da Igreja Gentia apareceu na América do Norte e foi o reverendo William Marion Branham, o precursor da segunda vinda de Cristo, assim como João Batista foi o precursor da primeira vinda de Cristo. E veio com o espírito e virtude de Elias, precursando a segunda vinda de Cristo. E querem saber o que ele disse que seria a vinda do Senhor?
Él dijo, Ele disse: yo no eu moriré de não viejo, morrerei sin que de él velhice sem que ele esteja aqui. quizás pueda morir antes Talvez possa morrer antes, por algún por accidente algum acidente o por ou alguna por otra alguma causa, outra causa. pero de Mas viejo, de yo velhice, no moriré eu não sin morrerei sem que que él ele esté. esteja aqui. Luego encontramos Depois encontramos que él, que ele, hablándonos acerca nos de la falando venida del sobre Señor, a vinda do Senhor, señala assinala que será que será el cumplimiento o de cumprimento Apocalipsis, de Apocalipse, capítulo 10, que é a vinda do anjo que desce do céu vestido de uma nuvem, e que também é a vinda do cavaleiro do cavalo branco, de Apocalipse 19. No livro do Apocalipse está a profecia da segunda vinda de Cristo, nestes símbolos apocalípticos, colocada desde diferentes ângulos ou posições. Agora vamos ver o que ele diz, que será a vinda do anjo forte que desce do céu em Apocalipse capítulo 10, diz, o livro dos selos, página 57 em espanhol, pela metade dessa página diz: vi outro anjo forte descendo do céu vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça estava o arco-íris. Agora, se você notar bem, notará que essa pessoa é Cristo, porque ainda no Antigo Testamento ele foi chamado o anjo do pacto. E ele agora vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. E seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Recorda o anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é o mesmo. Um anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro a Israel. Ou seja, vem como mensageiro a Israel, porque ele é o mensageiro a Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada, ou seja, de ser levada daqui da terra, arrebatada e levada à ceia das bodas do Cordeiro no céu, para essa grande festa que estará se realizando ali, enquanto o planeta Terra com seus habitantes passa pelo lapso de tempo de 3 anos e meio, onde a grande tribulação estará se cumprindo e os juízos divinos estarão caindo sobre a raça humana. Agora diz, um anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro a Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja. Por quem vem primeiro? Por sua igreja. Depois se revelará ao povo hebreu como se revelou José aos seus irmãos lá no Egito. Agora, vimos a vinda de Cristo como anjo forte que desce do céu vindo por sua igreja primeiro. Em seguida, vejamos a segunda vinda de Cristo como cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E vamos ver como ele o apresenta em sua vinda, porque ele é o precursor da segunda vinda de Cristo. Na página 134 do livro dos selos em espanhol diz, e notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E agora, vamos à página 277.
onde diz orando, diz, pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto o seu espírito, o Espírito de Cristo, entra em confronto com o anticristo e ele chame os seus. Quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? Porque Apocalipse 19 é a segunda vinda de Cristo. E o cavaleiro desse cavalo branco é o Espírito Santo. E agora, como virá o Espírito Santo no tempo final, conforme as profecias do Antigo Testamento e do Novo Testamento e as profecias do precursor da segunda vinda de Cristo. Esse cavalo branco traz um cavaleiro e agora vamos ver o que será a vinda desse cavaleiro nesse cavalo branco de Apocalipse 19. Diz na página 256 do livro dos selos, em espanhol. Mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Isso é o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo, que será a vinda desse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Vejam toda a luz que nos deu o precursor da segunda vinda de Cristo. Assim como por meio dos profetas, Deus foi dando mais e mais luz sobre a semente da mulher, do filho da mulher, que viria e feriria o diabo na cabeça. Vejam que depois disse que seria uma virgem. E depois disse que nasceria em Belém da Judeia, e assim por diante. Depois o arcanjo Gabriel apareceu à Virgem Maria, e essa era a mulher através da qual viria o Messias. E agora, a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, de que território virá esse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? Assim como Deus, para o povo hebreu, por meio do profeta Miqueias, disse que viria de Belém da Judeia o Messias em sua primeira vinda. Agora vamos ver de onde virá este cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Na página 166 e versículo 1485 do livro de citações, temos um extrato da mensagem, o único lugar provido de Deus para adorar, página 1 e 2. Agora este extrato diz: agora eu estava ficando bastante velho, e pensei, haverá outro avivamento, verei outro tempo, e só recordem, do Ocidente virá um cavaleiro em um cavalo branco, cavalgaremos este caminho outra vez. Isso é correto, tão pronto quanto estivermos preparados. Vem? É uma promessa. Se é uma promessa, tem que estar na Bíblia. E se encontra em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao 21, e também encontramos essa promessa em Isaías capítulo 63. E temos inúmeros lugares no Antigo Testamento onde está essa promessa. E no Novo Testamento também está com mais luz. E agora, por meio do precursor da segunda vinda de Cristo, Deus nos deu mais luz com relação à promessa da vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo em seu corpo teofânico.
vindo à sua igreja no último dia. E agora disse que seria a palavra, o verbo, encarnada a palavra onde? Em um homem. Em um homem, pois este tempo final. E aqui nessa profecia que deu, dizendo do ocidente, virá um cavaleiro num cavalo branco, cavalgaremos este caminho outra vez. Agora diz que será de onde? Do ocidente. E o ocidente consta da América do Norte, a América Central, a América do Sul e o Caribe. Esse é o continente do ocidente. Também, o mesmo Cristo, quando falou da vinda do Filho do Homem, deu testemunho, profetizando, deu testemunho, dizendo, capítulo 24, versículo 27, dizendo, pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. No Oriente se cumpriu a primeira vinda de Cristo. O Filho do Homem esteve manifestado no Oriente, lá no Oriente Médio, na terra de Israel. Foi a manifestação do anjo do pacto, do anjo do Senhor, em carne humana, em um jovem operário da construção chamado Jesus de Nazaré. E agora, a vinda do Filho do Homem resplandecerá onde? No Ocidente, no último dia. Disse também em São Lucas, capítulo 17, versículo 24, falando da vinda do Filho do Homem, diz, porque como relâmpago ilumina desde uma até a outra extremidade do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Agora, tudo isso nos fala do Ocidente, do continente americano. Deus já cumpriu as 7 etapas ou eras da Igreja Gentia, a primeira na Ásia Menor, a segunda, a terceira, a quarta e quinta e sexta na Europa e a 7ª na América do Norte, onde enviou o reverendo William Branham, precursor da segunda vinda de Cristo e anjo mensageiro da 7ª etapa ou era da Igreja Gentia. E quando Deus cumpriu sua promessa para uma era no território correspondente, depois se move a outro território para cumprir as outras promessas que correspondem à outra era e à outra dispensação. E agora, o território para o cumprimento de todas essas promessas divinas correspondentes ao último dia, sendo no Ocidente a promessa da vinda do Filho do Homem, resplandecendo como relâmpago, a vinda do Filho do Homem, vindo em um cavalo branco como a neve, e vindo do Ocidente, o único território que resta, onde Deus não cumpriu nenhuma das 7 eras da Igreja Gentia, é a América Latina e o Caribe. A América Latina e o Caribe é o território privilegiado para o Filho do Homem como relâmpago resplandecer no último dia, ou seja, no 7º milênio. Para o anjo do pacto, o anjo do Senhor Jesus Cristo se manifestar no meio da sua igreja gentia e realizar o cumprimento de todas as promessas correspondentes ao último dia. E agora, conscientes do território, para a aparição à vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, a vinda do anjo forte que desce do céu vestido de uma nuvem para se manifestar no meio da sua igreja no último dia, conscientes dessa realidade, nós temos que compreender que tudo será em simplicidade. A primeira vinda de Cristo esteve cumprida no meio do povo hebreu por 33 anos.
Antes de começar o seu ministério de 3 anos e meio, esteve cumprida sua vinda por quase 30 anos. E era um mistério oculto aos olhos dos sábios e entendidos em assuntos teológicos da religião hebraica. Mas o Messias estava no meio deles, e esteve crescendo, e esteve trabalhando no meio deles como um operário da construção, e ali estava o Messias, mas ninguém podia compreender que esse jovem tão simples era o cumprimento da primeira vinda do Messias, a vinda do rei de Israel. E depois, quando começou o seu ministério e se identificou como Messias, vejam vocês, o rejeitaram, porque não podiam conceber que um operário da construção fosse o Messias que eles estavam esperando. E se Deus quer cumprir a segunda vinda de Cristo em um operário da construção, o receberão os grandes doutores em divindade do cristianismo? Ou farão o mesmo que fizeram com a primeira vinda de Cristo, cumprida em um operário da construção? Farão o mesmo. Agora, podemos ver que o precursor da segunda vinda de Cristo disse o que seria a vinda do Senhor, a vinda do anjo, do pacto, o anjo do Senhor, que para o último dia estaria manifestado no meio da sua igreja gentia. Depois que nós formos transformados, então veremos o nosso amado Senhor Jesus Cristo em seu corpo glorificado. Mas antes disso, somente estaremos vendo o Senhor Jesus Cristo manifestado por meio de seu anjo mensageiro. E por meio do seu anjo mensageiro, Jesus Cristo estará nos falando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Ele diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 a 11, aqui João o apóstolo nos narra a experiência que teve sendo transportado ao dia do Senhor. Diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a voz de Jesus Cristo. Não é uma trombeta literal. É a voz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. É Cristo falando à sua igreja com essa grande voz de trombeta no último dia. Por isso ele falou dessa trombeta ou grande voz de trombeta para chamar e juntar todos os seus escolhidos. E por isso também São Paulo disse: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, não morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, em um abrir e fechar de olhos, a final trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. A morte termina aí para os filhos de Deus, porque já estaremos em um corpo eterno, um corpo glorificado, um corpo imortal.
já nunca mais moriremos, morreremos, nunca mais ficaremos velhos, nunca mais adoeceremos, mas que permaneceremos na flor da juventude, representando por toda a eternidade, de 18 a 21 anos de idade. E com esse corpo é que reinaremos com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Assim é como nós regressaremos à vida eterna, à imortalidade, e isso é para o último dia, que é o 7º milênio. Agora, em que ano do último dia? Não sabemos, mas quando escutarmos ou estivermos escutando essa grande voz de trombeta, saibamos que os escolhidos estão sendo chamados e juntados para serem transformados em algum momento, e os mortos em Cristo serem ressuscitados em corpos eternos. E essa grande voz de trombeta, ou trombeta final, é a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, sendo pregado na terra pelo anjo do pacto, o anjo do Senhor, manifestado através do seu anjo mensageiro. Nessa manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo, o anjo do pacto, através do seu anjo mensageiro, é que a igreja de Jesus Cristo escutará essa trombeta final. Agora vejam, em Apocalipse capítulo 4 diz: depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. É a voz de Cristo falando com essa voz como de trombeta. Não é uma trombeta literal. E promete nos revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer. Se estivéssemos vivendo na primeira era, no tempo de São Paulo, tínhamos que subir à primeira era para escutar a voz de Cristo por meio de São Paulo. Se estivéssemos vivendo na segunda, pois subiríamos à segunda era. Mas estamos vivendo no tempo da era da pedra angular, portanto, temos que subir à era da pedra angular para escutar a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E essa era corresponde à América Latina e ao Caribe. E assim como Cristo falou por meio dos seus mensageiros das eras passadas, no idioma desses mensageiros, estará falando no idioma do seu anjo mensageiro do último dia. E agora vejam como aqui em Apocalipse capítulo 22, versículo 6 em diante, é o anjo de Jesus Cristo quem revela todas essas coisas. Diz assim: e disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. A quem envia para mostrar todas essas coisas que em breve devem acontecer? Envia seu anjo mensageiro. As coisas que Cristo disse: sobe aqui e mostrar-te-ei. As coisas que depois dessas devem acontecer, agora as revela por meio do seu anjo mensageiro, porque por meio do seu anjo mensageiro é que estará manifestado Cristo no último dia. E por essa causa, ele envia seu anjo mensageiro para dar testemunho dessas coisas a todas as igrejas, a todas as nações e a todos os seres humanos. Dar testemunho de que coisas? De todas essas coisas que em breve devem acontecer no último dia, ou seja, no 7º milênio. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: olha, não faças isso,
Sou conservo teu e de teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Vejam, este anjo não permitiu que João o adorasse. Por quê? Porque este anjo não é o Senhor Jesus Cristo. Mesmo que Jesus Cristo está manifestado nele, este anjo é um homem, um profeta deste tempo final, através do qual Jesus Cristo e Espírito Santo estará manifestado. E ao homem não temos que adorá-lo, temos que adorar a Deus. Agora, vejamos também em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, onde diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Quem é o enviado de Jesus Cristo para dar testemunho dessas coisas apocalípticas que devem acontecer? O enviado é o anjo do Senhor Jesus Cristo, que é o último profeta que Jesus Cristo envia a este planeta Terra e o envia à sua igreja e depois o enviará ao povo hebreu. Esse é o último profeta e é um profeta dispensacional. É a primeira ocasião em que Deus envia à sua igreja um profeta dispensacional. Ao povo hebreu, sim, enviou profetas dispensacionais, mas vejam vocês, Moisés, um profeta dispensacional, por 10 ocasiões, apedrejam Moisés. Abraão também foi um profeta dispensacional. Jesus também. Noé foi um profeta dispensacional também. Sete foi um profeta dispensacional. E Adão também foi um profeta dispensacional. E o anjo de Jesus Cristo é um profeta dispensacional também. É o profeta da dispensação do reino, com a mensagem do Evangelho do reino, que é a mensagem da grande voz de trombeta, chamando e juntando todos os escolhidos de Deus e revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E revelando assim o mistério da vinda de Cristo, da vinda do anjo que era diferente dos demais, da vinda do anjo que vem descendo do céu, vestido de uma nuvem. Esse anjo forte, que é também o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19, o qual tem escrito em sua coxa e em sua vestimenta, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E também tem escrito um nome que é chamado o Verbo de Deus. É a vinda do Verbo, a palavra, encarnada em um homem. É a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, vindo em carne humana em um homem, se manifestando através de um homem deste tempo final. Mas esse homem não é o Senhor Jesus Cristo, mas nele estará Jesus Cristo e Espírito Santo manifestado, nos revelando todas essas coisas, nos falando com essa grande voz de trombeta e nos revelando o mistério da sua vinda em seu anjo mensageiro neste tempo final. E assim é como o mistério do sétimo selo é revelado à Igreja de Jesus Cristo por meio da manifestação de Cristo através do seu anjo mensageiro. E agora, isto é para o último dia, o qual já começou a se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem. E se não, pois somente falta terminar 1998, 1999 e o ano 2000, e depois entramos no sétimo milênio e ao século 21. Mas recordem, o calendário está atrasado. E agora a pergunta é: terá se atrasado a Deus o calendário? A Deus não se atrasa nada. O dos seres humanos, sim, está atrasado. Agora,
Podemos ver o porquê a raça humana está esperando o quê? A segunda vinda de Cristo. E o povo hebreu está esperando também a vinda do Messias. Há dois povos. Um é o Israel terreno, o povo hebreu, e o outro é o Israel celestial, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ambos estão esperando a vinda do Senhor. Estão esperando a vinda da palavra encarnada em um homem. E as pessoas que não compreendem este mistério da palavra vinda encarnada em um homem falharão em ver o anjo do pacto, que é Jesus Cristo vindo em Espírito Santo, manifestado em seu anjo mensageiro, que será o véu de carne, onde estará a manifestação de Jesus Cristo do último dia, do sétimo milênio, para, por meio desse anjo mensageiro, nos revelar todas estas coisas que em breve devem acontecer e nos dar assim a fé para sermos transformados e raptados neste tempo final. E depois que estivermos transformados, então, é que veremos o nosso amado Senhor Jesus Cristo em seu corpo glorificado. Antes, não. Antes, o veremos manifestado por meio do seu anjo mensageiro, que é o profeta mensageiro da dispensação do reino. Aí está o mistério do sétimo selo, o mistério da vinda e manifestação de Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro. Por isso, João Apóstolo quis adorar o anjo de Jesus Cristo em duas ocasiões. No capítulo 19, versículo 9 ao 10, também ele quis adorar o anjo. E depois em Apocalipse, capítulo 22, versículo 6 a 9. E como João podia fazer tal coisa porque viu Jesus Cristo manifestado através do seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer e cumprindo por meio do seu anjo mensageiro suas promessas correspondentes a este tempo final. Agora, qual será o destino da América no último dia? O destino da América no último dia está dividido em duas partes. O destino da América do Norte e o destino da América Latina e o Caribe. São dois lugares nos quais Cristo esteve manifestado. Na sétima era da Igreja Gentia, esteve manifestado na América do Norte em seu sétimo anjo mensageiro. E na América Latina e no Caribe estaria manifestado em seu anjo mensageiro no último dia. E agora, vamos ver, conforme o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo. Não vamos falar muito, mas somente vamos ler o que ele viu com relação à América do Norte. Vamos ver no livro das eras da Igreja, página 361. Ele narra que ele teve 7 grandes visões e a sétima visão, como a sexta visão, estão ligadas à América do Norte. Agora vamos ver a sétima visão diz: na sétima e última visão, ouviu uma explosão terrível neste tempo final. Vocês sabem que a Califórnia está em grave perigo neste tempo. De um momento a outro, uma catástrofe muito terrível vai acontecer. Um grande terremoto vai destruir a Califórnia
Los Angeles, Hollywood, tudo isso. E vai ser terrível. Uma 10ª parte da América do Norte vai ser destruída com esse terremoto. E isso é muito território. E vão continuar acontecendo depois coisas muito terríveis sobre o território da América do Norte. E ninguém poderá impedir que isso aconteça. Nas profecias bíblicas do Antigo Testamento e do Novo Testamento, e está nos tipos e figuras, em símbolos e em diferentes profecias, e também pelo precursor da segunda vinda de Cristo, estão as profecias que dão testemunho do que ocorrerá na América do Norte. Agora, eu oro pelo território latino-americano e caribenho que está recebendo a palavra, a mensagem de Deus, para que Deus tenha misericórdia de todos os latino-americanos e caribenhos, também dos que se encontram na América do Norte. Agora, vejam vocês. Vamos ler um pouquinho. O que resta nada, com exceção de Hebreus 12, 26. A voz do qual então abalou a terra, mas agora denunciou, dizendo, ainda uma vez, e eu abalarei não somente a terra, mas também o céu. Uma vez mais, Deus sacudirá a terra e esta vez cairá tudo que pode ser derrubado. E então, Ele a renovará. A renovará para quê? Para o glorioso reino milenial. Em março de 1964, aquele terremoto no Alasca, na Sexta-feira Santa, abalou o mundo inteiro, mesmo que não desequilibrou. Deus somente estava anunciando com um tremor mundial que muito em breve fará em uma escala muito maior. Ele castigará este mundo maldito pelo pecado, com trovões e tremores. Irmão e irmã, há um só lugar que pode suportar tais sacudidas, e esse é o aprisco do Senhor Jesus, ou seja, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, o corpo místico do Senhor. Eu lhe rogo, enquanto a misericórdia de Deus ainda estiver disponível para você, que entregue sua vida completa, sem reservas, a Jesus Cristo, quem, como fiel pastor, o salvará, o cuidará e o apresentará sem ruga nem mancha em glória, com muito grande alegria. Estamos vivendo em um tempo em que Deus nos deu a oportunidade para receber o perdão dos nossos pecados antes que Cristo saia do trono de intercessão no céu. Quando ele sair do trono de intercessão no céu, já não haverá sangue lá, no trono de Deus, e, consequentemente, o juízo divino virá sobre a raça humana. Estamos vivendo em um tempo em que temos que aproveitar a oportunidade que temos diante de Deus para buscar Deus, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito para assim nascer no corpo místico de Jesus Cristo. E Ele está chamando e juntando os últimos escolhidos escritos no livro da vida do Cordeiro para completar o número da sua igreja, do seu corpo místico de crentes.
Ele não pode sair do trono de intercessão no céu até que entre no corpo místico de Cristo, até o último dos escolhidos de Deus. Por isso, o chamado para os escolhidos de Deus, Cristo disse que seria com grande voz de trombeta, e enviará seus anjos com grande voz de trombeta, e juntarão os seus escolhidos. É com essa grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, sob o ministério dos anjos, do Filho do Homem, que são os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, manifestados no anjo do Senhor Jesus Cristo, chamando e juntando todos os escolhidos de Deus. Quem? Jesus Cristo, através do seu anjo mensageiro, com a mensagem do Evangelho do Reino. E assim é como ele completará o número da sua igreja, o número dos que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, porque nenhum deles se perderá. Nenhum deles o inimigo de Deus arrebatará das mãos de Cristo. Todos serão restaurados à vida eterna, neste tempo final. O mistério da segunda vinda de Cristo e o destino da América do Norte no último dia. Esse foi nosso tema e vimos o simples que é tudo, mas tudo está aqui na palavra de Deus. E para poder compreender essas coisas neste tempo final, Jesus Cristo diz: Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Não há outra forma. Não há outra forma para poder compreender estes mistérios do reino de Deus. Somente por meio da manifestação de Cristo através do seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste último dia. Vimos o mistério da segunda vinda de Cristo e o destino da América do Norte no último dia. E também vimos a bênção tão grande que há neste tempo final para todos os latino-americanos e caribenhos, e para todos os filhos e filhas de Deus, onde quer que se encontre. Essa bênção está saindo da América Latina e do Caribe e cobrirá o planeta Terra. Chegará também ao povo hebreu. A terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar, diz Abacuque, capítulo 2, versículo 14, e também Isaías, capítulo 11, versículo 9. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, amáveis amigos e irmãos presentes, telespectadores e os que estão através da internet e também os que estarão vendo esta conferência, estarão vendo e escutando esta conferência mais adiante. Que as bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e em breve transforme nossos corpos e nos leve à casa do nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção e passem todos muito boa noite. Conosco, novamente, o reverendo Miguel Bermudes Marim, para continuar e finalizar nossa parte nessa noite.